Cem anos de solidão. Cem anos de solidão, em espanhol, Cien años de soledad, é uma obra do escritor colombiano Gabriel García Márquez. Prêmio Nobel da Literatura em 1982. E é atualmente considerada uma das obras mais importantes da literatura latino-americana. Essa obra tem a peculiaridade de ser uma das mais lidas e traduzidas de todo o mundo. Durante o 4º Congresso Internacional da Língua Espanhola, realizado em Cartagena, na Colômbia. Em março de 2007, Cem anos de solidão foi considerada a segunda obra mais importante de toda a literatura hispânica, ficando apenas atrás de Dom Quixote de La Mancha. Valendo-se do estilo conhecido como realismo mágico e do romance histórico, Cem anos de solidão cativou milhões de leitores e ainda atrai milhares de fãs à literatura constante de Gabriel García Márquez. A primeira edição da obra foi publicada em Buenos Aires, Argentina, em maio de 1967, pela editora Editorial Sudamericana, com uma tiragem inicial de 10.000 exemplares. Nos dias de hoje, já foram vendidos cerca de 50 milhões de exemplares ao longo dos 35 idiomas em que a obra foi traduzida. Resumo: considerado um dos melhores livros de literatura latina já escritos. Sua história passa-se numa aldeia fictícia e remota na América Latina chamada Macondo. Esta pequena povoação foi fundada pela família Buendia-Iguarana. A primeira geração desta família peculiar é formada por José Arcádio Buendia e Úrsula Iguarán. Este casal teve 3 filhos: José Arcádio, que era um rapaz forte, viril e trabalhador; Aureliano, que contrasta interiormente com o irmão mais velho no sentido em que era filosófico, calmo e terrivelmente introvertido; e, por fim, Amaranta, a típica dona de casa de uma família de classe média do século XIX. A estes juntar-se a Rebeca, que foi enviada da antiga aldeia de José Arcádio e Úrsula, sem pai nem mãe. A história desenrola-se à volta desta geração e dos seus filhos, netos, bisnetos e trinetos, com a particularidade de que todas as gerações foram acompanhadas por Úrsula, que viveu entre 115 e 122 anos. Esta centenária personagem dará conta que as características físicas e psicológicas dos seus herdeiros estão associadas a um nome. Todos os José Arcádios são impulsivos, extrovertidos e trabalhadores, enquanto que os Aurelianos são pacatos, estudiosos e muito fechados no seu próprio mundo interior. Os Aurelianos terão ao longo do livro a missão de desvendar os misteriosos pergaminhos de Melquíades, o cigano, que foi amigo de José Arcádio Buendia. Estes pergaminhos têm encerrado em si a história dramática da família e apenas serão decifradas quando o último da estirpe estiver às portas da morte. Primeira geração. José Arcádio Buendia. Patriarca da família Buendia e fundador da cidade de Macondo. Casou-se com sua prima Úrsula Iguarana aos 19 anos. Homem empreendedor, de caráter forte. Alimentado por sonhos extravagantes, interessava-se por física, alquimia e mecânica. O cigano Melquíades o colocava a par das novidades que descobria ao longo das suas viagens pelo mundo. Após ter enlouquecido, foi amarrado a uma árvore a qual permaneceu preso, mesmo após ter sido libertado das cordas que o amarravam. Úrsula Iguarán. Matriarca da família Iguarán-Buendia, prima e esposa de José Arcádio Buendia. Úrsula é uma mulher que batalha por sua família sem medir esforços. Possui um comportamento forte e busca a todo momento o melhor para sua família. Por isso sofre constantemente ao ser a voz da razão de uma família de loucos. Como ela mesma afirma, parece ter em seu destino a luta pelos homens da família. É uma personagem marcante do livro, que em todas as fases está caracterizado pela sua presença e só para dissê-la quando a idade não permite mais. Vive entre 115 e 122 anos. Segunda geração. José Arcádio. Filho mais velho de José Arcádio Buendia e Úrsula Iguarán, é batizado com o nome do pai. Mantém relações com Pilar Terneira, a quem abandona grávida. Foge com os ciganos em razão de paixão repentina por uma cigana e retorna a Macondo só muito tempo depois. Quando reaparece, é homem forte, com tatuagens.
falando a língua de marinheiros e gabando-se por ter navegado os 4 cantos do mundo. Casa-se com sua irmã de criação, Rebeca. Sua morte no banheiro de sua casa é um mistério e faz com que sua esposa se recluse pelo resto da vida. Coronel Aureliano Buendia. Segundo filho de José Arcádio Buendia e Úrsula, é batizado com o nome do bisavô, o avô de José Arcádio. Se envolve com a política ao tentar impedir o senhor Apolinar Moscote de pintar todas as casas de azul a mando do governo. Conhece Remedios Moscote e se apaixona. Casam-se, apesar da grande diferença de idade. Mais tarde, torna-se o coronel Aureliano Buendia. Ao participar da guerra ao lado dos liberais. Morre sozinho em casa, muitos anos depois, fazendo peixinhos de ouro. Amaranta. Terceira filha de José Arcádio Buendia e Úrsula. Se apaixona por Pietro Crespi, assim como sua irmã de criação, Rebeca. Essa arruma seu casamento, enquanto Amaranta tenta interrompê-lo. Rebeca desmancha o noivado e se casa com seu irmão de criação José Arcádio. Pietro Crespi se apaixona por Amaranta que, mesmo apaixonada, não lhe dá esperanças. Tem uma relação amorosa com Aureliano José. Seu sobrinho, filho de Aureliano Buendia com Pilar Terneira. Ao fim, mantém uma amizade com o coronel Gerineldo Marques, mais o esnoba. Morre solteira, virgem e com uma atadura na mão que carrega por boa parte da vida. Fruto de uma queimadura em penitência que ela faz consigo mesma após o suicídio de Pietro Crespi. Terceira geração. Arcádio. Filho de José Arcádio com Pilar Terneira. Morre tentando fazer uma revolução liberal em Macondo. Tem 3 filhos com Santa Sofia de La Piedade. Remedios, a Bela e os gêmeos Aureliano II e José Arcádio II. Aureliano José. Filho de Aureliano com Pilar Terneira, é morto com um tiro nas costas ao sair correndo de uma peça teatral, depois de desacatar um coronel em plena guerra. 17 Aurelianos. Durante suas 32 guerras civis, o coronel Aureliano Buendia tem 17 filhos com 17 mulheres diferentes, sendo que com cada uma passou apenas uma noite. Em certo momento, a casa dos Buendia é visitada por 17 mulheres diferentes solicitando a Úrsula batizar seus filhos, que batiza todos com o nome de Aureliano e sobrenome materno. Todos são assassinados por supostos inimigos do coronel Aureliano, sendo os 17 identificados por uma cruz de cinzas na testa, as quais nunca borram ou apagam. Quarta geração. Remedios, a Bela. Filha de Arcádio, a mulher mais bonita que existiu no mundo, mesmo podendo ter qualquer homem para si, não se envolveu com nenhum dos que a seguiam e dos que morreram por ela. Chamada no livro de Remedios, a Bela, é uma garota que cresceu sem malícias ou pensamentos complexos. Queria apenas viver, comer, dormir. Não entendia por que as pessoas complicavam a vida. Achava natural andar nua e ria na cara dos homens que a pediam em casamento. Um dia, ascendeu aos céus. José Arcádio II. José Arcádio II é irmão gêmeo de Aureliano II, filho de Arcádio e Santa Sofia de La Piedade. Úrsula crê que ambos foram trocados na infância. Pois José Arcádio possui as características dos aurelianos. Herdeiro do espírito anarquista do coronel Aureliano Buendia. José Arcádio lidera uma greve geral dos trabalhadores da Companhia Bananeira. Com a greve, os trabalhadores são exterminados em uma estação de trem. No entanto, José Arcádio sobrevive. Os fantasmas desse dia o atormentam até o dia de sua repentina morte. Influencia Aureliano Babilônia a tentar desvendar os pergaminhos de Melquíades com a história do extermínio. Aureliano II. Era esbanjador, promovia banquetes que duravam dias, foi desafiado uma certa vez por uma mulher para ver quem aguentava comer mais. Tamanha era sua fama de glutão e festeiro pelo país. Era receptivo, mesmo com os forasteiros. Numa outra oportunidade, mandou cobrir as paredes da casa da família com notas de dinheiro. Apesar de casado com Fernanda del Carpio, entranhava-se um amor intrínseco com a concubina Petra Cotes, que ele julgava ser a responsável pela fertilidade dos seus animais.
Sua morte repentina foi no mesmo instante que a do irmão gêmeo. José Arcádio II. No funeral, os corpos são trocados e um é enterrado na tumba do outro. Quinta geração. Amaranta Úrsula. Filha de Aureliano II e Fernanda del Carpio. Estudará em Bruxelas, onde se casará com um homem de posses chamado Gaston. Anos depois, volta a Macondo e se apaixona por Aureliano Babilônia, sem saber que era seu sobrinho, e tem um filho, o último dos Buendia. Morre no parto de hemorragia. Renata Remedios Meme. Filha de Aureliano II e Fernanda, estuda para agradar sua mãe que tem sonhos aristocráticos. Ao voltar para Macondo, se relaciona com Maurício Babilônia. Um caso não aprovado por sua mãe, de cujo enlace nascerá Aureliano Babilônia. Fernanda manda para um convento, sem saber que a filha está grávida. Lugar onde morreu sem ter dito mais nenhuma palavra. José Arcádio. Vai estudar para ser padre em Roma. Quando volta para ver sua mãe, Fernanda, encontra-a morta na cama à sua espera. Permanece em Macondo e transforma a casa em um paraíso decadente. Dava festas na casa, com garotos mais novos que julgava ajudar. Em uma dessas festas, irrita-se e os expulsa da casa a chicotadas. Tempos mais tarde, os meninos o afogam na caixa d'água para roubar o ouro escondido desde os tempos da guerra que só eles sabiam onde estava enterrado. Sexta geração. Aureliano Babilônia. Filho bastardo de Renata Remedios e Maurício Babilônia, é confinado a viver sem sair de casa, pois Fernanda não podia aceitar a existência de um filho bastardo em sua linhagem. É levado à casa por uma freira, vindo do convento onde Renata estava. Fernanda consegue convencer a todos que ele foi deixado à porta numa cesta. Muitos anos depois, Aureliano tem um caso com sua tia. Amaranta Úrsula. É ele quem traduzirá os pergaminhos de Melquíades e quem será o pai do último Buendia, porque as estirpes condenadas a 100 anos de solidão não teriam uma segunda oportunidade sobre a terra. Sétima geração. Aureliano. Último da linhagem dos Buendia, filho de Amaranta Úrsula e Aureliano Babilônia. Nasce com um rabo de porco, concretizando-se assim a maldição de que duas pessoas da mesma família não poderiam ter filhos, pois estes nasceriam com alguma aberração. É devorado pelas formigas ao fim do livro, como previsto nas profecias de Melquíades. Fim do tópico. Obrigada.